Oi gente, tudo bem? Passando aqui mais uma vez no canal Propagando Amor de Deus para falar mais uma vez com vocês, e hoje eu quero trazer um pouco da história da mulher samaritana. O grande encontro que Jesus teve com aquela mulher, que foi transformador e mudou completamente a vida daquela mulher e trouxe também a conversão de uma cidade. Jesus, ele estava na Judéia e ali ele ouviu alguma coisa que os fariseus estavam falando, que Jesus batizava mais discípulos do que João, embora não era mesmo Jesus quem batizasse. Havia um embate ali, e Jesus ficou sabendo disso, então ele saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galiléia. Como que eu não tenho que dar satisfação do que faço para esses fariseus, né? Só que ele tinha que passar por Samaria, e quando ele chegou em Samaria, ele pediu aos discípulos que fossem à cidade para comprar comida, que ele ficaria ali no poço de Jacó, descansando. Por volta do meio-dia, a mulher samaritana foi ali retirar água daquele poço. E Jesus então ali teve uma conversa com ela. E no desenrolar daquela conversa, ele então, vendo que o coração daquela mulher estava compungido para ouvir as palavras que saíam, que ele manifestava e que ele expressava, então ele disse para ela: vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E aí ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é teu marido. Isso você disse com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Havia entre os judeus e os samaritanos uma divisão, e eles não se comunicavam porque os judeus não consideravam os samaritanos como uma raça pura judaica, mas tinha uma mistura entre os assírios e os judeus. E para aquela mulher já era estranho um homem qualquer conversar com ela, uma pessoa qualquer conversar com ela, porque ela ia naquele poço retirar aquela água no horário de meio-dia, hora do sol causticante, horário que ela sabia que não encontraria com ninguém, porque geralmente se retirava água pela manhã. Por quê? Porque ela era taxada pela sociedade por conta de ser uma mulher que já havia tido 5 maridos. E havia uma discriminação, um olhar discriminatório, um olhar de desamor, de desafeto, porque as pessoas olhavam para aquela mulher e consideravam ela como uma mulher pecadora. Mas Jesus, estando ali naquele momento conversando com ela, ele descreveu toda a vida dela e ele tocou no ponto fraco dela, que eram os seus pecados, quando ele disse: tiveste 5 maridos, mas esse que agora tens não é teu marido. Então ela disse: vejo que és profeta. E em cima dessa divisão que havia entre os judeus e os samaritanos, também havia uma outra divisão, tá? Que ela disse para Jesus assim: os nossos antepassados, samaritanos, adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor passou por cima de todo o preconceito, de toda a divisão, de todo o sofrimento que havia no coração e no sentimento daquela mulher, a tristeza e a amargura. Vamos imaginar o que aquela mulher sentia. 5 maridos. Como era a vida daquela mulher? Era uma vida de fracasso. Ela não conseguiu sustentar um casamento. Não foi sucesso para ela, nenhum casamento. Rejeição, foi rejeitada por alguns maridos. Ela teve a sua frustração, foi repudiada. Com isso ela era desprezada, humilhada e envergonhada. Ela estava em busca da felicidade, mas ao mesmo tempo, por certo, muitas vezes na sua mente, no seu pensamento, entrou nela um sentimento, um desejo até de talvez tirar sua própria vida, nós não sabemos. Por quê? Porque ela não tinha ninguém que pudesse proporcionar felicidade para ela. Ela estava presa com um homem que não era seu marido. Entende-se que ela era amante de alguém que era casado. E os 5 maridos que ela teve haviam a repudiado. Imagine a vergonha e o sofrimento dessa mulher, o ressentimento, a amargura e a tristeza que havia no coração dessa mulher. Ela não se misturava com a sociedade porque sofria preconceito, discriminação, era taxada como pecadora, como suja, como imunda e era desprezada por tudo e por todos. Por certo, no seu dia a dia, ela passava necessidade, passava aflições, talvez até dores, e não podia recorrer a ninguém, porque ninguém estenderia a mão para ela, porque todos se sentiam superiores a ela por conta da condição do pecado daquela mulher. E muitas vezes,
Quantas pessoas aí no mundo carregam seus pecados, as suas marcas, sua maneira de vida que muitas vezes desagrada a Deus, e estão em busca de felicidade, mas muitas vezes não alcançam porque se envergonham e recebem preconceito, recebem condenação de homens, recebem julgamento, enquanto tem que receber o amor. Jesus foi o único que levou para essa mulher o amor, e foi para ela a primeira pessoa a quem ele se revelou como Messias, porque mais adiante na conversa ela disse no verso 25: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento já se esclareceu tudo, o véu se abriu para aquela mulher e o entendimento veio até ela de quem é aquele que falava com ela, e ela, vendo isso, ela aceitou ele como seu Salvador. Então naquele momento os discípulos voltaram, ficaram surpresos de ver ele conversando com a mulher, mas ninguém falou nada. Ficaram em paz, porque sabiam que ele estava cuidando das coisas de Deus. E a mulher saiu dali contente, regozijando. O que aconteceu? Ela aceitou Jesus. Quando reconheceu que ele era profeta e ele falou para ela que ele era o Messias, ela aceitou Jesus. Ela tomou posse do perdão que ele trouxe para ela, e em cima disso ela conseguiu perdoar ela mesma dos pecados que ela cometia, porque ela não se sentia bem, porque o pecado traz angústia e amargura. Ela tomou posse da nova identificação, da nova vida que Jesus deu para ela, porque naquele momento ele transformou a vida dela, transformou nova todas as coisas. Ele apagou e perdoou todos os pecados dela. E ali ela começou a ter relacionamento com o Espírito Santo, que é o que ela precisava para se auxiliar na caminhada, praticar a palavra e enfrentava as batalhas com fé. Ela sabia que alguns ainda iam continuar falando e apontando o dedo, mas agora ela estava feliz, porque as pessoas apontavam o passado dela, mas ela já tinha encontrado um novo futuro, que era Jesus. E é isso que Jesus quer fazer com os pecadores que estão à nossa volta, e nós somos os seus instrumentos e as suas ferramentas para levarmos salvação. Por isso, muitas vezes alguém tem alguma conduta de vida que perante a sociedade ela sofre discriminação, ela sofre desprezo, vergonha, ela é envergonhada, ela sofre humilhação, mas nós temos que lembrar que Jesus viu tudo isso na mulher samaritana e levou para ela o amor que ela precisava e deu a ela o perdão que ela precisava. E ela então alcançou salvação, abraçou, e ela saiu dali correndo. Ela esqueceu toda a vergonha dela, ela esqueceu tudo que ela tinha passado, e ela correu para a cidade e foi anunciar para todos os homens daquela cidade que Jesus tinha falado com ela e que o Messias apareceu a ela. Então ela foi a primeira mulher que foi dar as boas novas do Evangelho, e uma cidade toda foi ter com Jesus por conta de um encontro maravilhoso. Quantas almas se salvaram por conta da passagem de Jesus por Samaria naquele dia? E quantas almas poderão ser salvas nas nossas caminhadas, se nós andarmos em espírito, se nós andarmos debaixo da luz de Deus, debaixo do temor de Deus, com entendimento, não deixar entrar no nosso coração nenhum preconceito, nenhuma divisão de que somos melhores ou podemos alguma coisa ou somos diferentes. Se o mundo condena alguém ou julga alguém pelos seus pecados, é problema do mundo. Nós não seguimos os padrões do mundo. O nosso padrão é a palavra de Deus. A nossa maneira de nos conduzir é a maneira como o Espírito Santo nos conduz, e a nossa fonte de inspiração e sabedoria vem por intermédio da palavra de Deus, da oração, caminhando com o Espírito Santo. E dessa maneira nós temos que carregar dentro de nós esse sentimento que estava em Jesus. Jesus se consternou por aquela mulher, teve compaixão dela, sentiu a dor que ela estava sentindo, e ele não lançou em rosto o pecado dela, ele apenas mostrou que conhecia a vida dela. Então, ela aceitando ele como Salvador, ela alcançou o perdão. Esse é o Jesus que quer salvar você e a tua casa, você e a tua família. Viu? Você que me ouve aqui, me vê nesse vídeo hoje, e a tua vida tem sido uma vida de combatimento, como essa mulher, uma vida de fracasso, uma vida de humilhação, uma vida de vergonha. No caso dela era o casamento, mas na tua vida pode ser em outras áreas. Parece que nada dá certo, eu tento, faço, mas nada dá certo, nada dá certo. O que me falta? As pessoas à minha volta me desprezam, riem de mim, zombam de mim, não dão valor para mim, e eu sou pecador, eu erro, a minha vida nada dá certo, parece que eu vivo debaixo de maldição. Vive,
porque você vive debaixo do pecado. Sabe quem tem o poder de quebrar essa maldição na tua vida? O sangue de Jesus. E para isso você tem que aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador, entregar a tua vida para Ele e Ele fará de ti uma nova criatura e fará nova todas as coisas na tua vida. Por isso, Jesus, Ele não veio para te condenar pelo teu passado, mas sim para te dar um novo futuro. E se hoje você que está me ouvindo aqui crê somente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar com a tua boca, crer de todo o teu coração, haverá salvação para ti. E essa salvação trará transformação para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E o fracasso vai se retirar da tua vida, porque aonde Jesus entra, entra sucesso. Aonde Jesus entra tem saúde, tem abundância, tem fartura, tem alegria, tem paz, tem contentamento e, acima de tudo, tem salvação. Então, que exemplo lindo que nós podemos tirar da mulher samaritana. Para nós cristãos, andar com o mesmo sentimento que Jesus andou. Não carregar entre nós preconceito, não carregar entre nós apontar de dedos, julgamento, achando que somos melhores porque estamos numa condição diferente, porque todos nós somos dependentes da bondade de Deus. E para você também, que ainda não fez a ligação com o Senhor, não aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador, está aqui a oportunidade. Vai aos pés do Senhor agora, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Ora, vai nos pés do Senhor e ora a Deus, fala: Senhor, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração a Ti, eu confesso que Te amo, confesso que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e venho a Ti abrir o meu coração para que o Teu Espírito faça morada e transforme a minha vida, assim como Tu transformou a vida daquela mulher samaritana, e faça de mim um instrumento nas Tuas mãos. E Jesus te diz: eu estou de braços abertos para te receber, apagar os teus pecados e fazer de ti uma nova criatura, tá bom? Gente, por gentileza, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Vamos levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis para que haja conversões àqueles que assistem esse vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.